Olá pessoal, tudo bem com vocês? É um prazer estar mais uma vez aqui para trazer mais um assunto de extrema importância aqui para o nosso canal e para cada um de vocês, claro. Então hoje iremos falar um pouco sobre o AVC ou AVE ou também chamado de derrame. Vamos conhecer um pouco sobre essas nomenclaturas, essas formas de chamar o AVC ou acidente vascular cerebral, tá bom? Vamos lá, vamos partir agora para analisar esta questão. Então pessoal, existe uma briga muito grande sobre qual nomenclatura utilizar. Não está errado chamar AVC. Não, não é AVE. Não, você não pode chamar assim, não pode chamar daquela forma. Vamos lá pessoal, o AVC ou AVE, além disso o derrame, eles em si representam a mesma coisa. Ou seja, é um acidente vascular cerebral. AVC, AVE, acidente vascular encefálico. Essas nomenclaturas estão erradas? Não, porém cada uma delas querem se referir a uma região do nosso cérebro. Por exemplo, se você chamar AVC, é porque aquele acidente, aquele dano a nível cerebral que aquele paciente está sofrendo, que você vai entender um pouco mais adiante, ela está localizada na região do nosso cérebro. Já em relação ao AVE, é porque o AVC, entendam bem, porque o AVC ele pode ocorrer em qualquer região do nosso encéfalo. Por isso, para que possamos entender uma coisa ou outra, é necessário passarmos um pouco pela neuroanatomia, para que possamos conhecer primeiramente o que é o cérebro e o que é o encéfalo. E só assim depois possamos discutir o que é o AVC ou o que é o AVE. Compreendeu, pessoal? Então, se você ficar entre eu vou usar AVC ou AVE, ambas as nomenclaturas estão corretas, tá bom? Porém, uma se refere a mais uma área mais completa e a outra é uma área mais específica. Mas não quer dizer se você chamar assim, o paciente sofreu um AVC, que está errado. Não, pessoal, está completamente correto. Além disso, algumas pessoas chamam muito assim, derrame. Fulano sofreu um derrame. Só que quando você diz, não, ele sofreu um AVC. Não, ele sofreu um derrame. Porque essas pessoas acreditam, os mais antigos principalmente, acreditam que o derrame é completamente diferente de um AVC ou de um AVE. Mas não, pessoal, se vocês ainda tinham essa impressão, o derrame cerebral significa AVC. Também pode ser chamado de AVE, tá bom? Ou seja, são tudo da mesma família, são a mesma coisa. Mas para melhor compreensão desse assunto, vamos entender agora o que é o cérebro e o que é o encéfalo. Cérebro, AVC, AVE, encéfalo. Vamos compreender isso aqui? Fácil, fácil, vamos lá. Então, aqui temos duas imagens, pessoal. Essa imagem da esquerda aqui, que tem duas porções, ela é o nosso cérebro, tá bom? Ou seja, tudo o que acontecer nessas regiões, nesses hemisférios, essas duas porções são chamadas de hemisférios. Hemisférios cerebrais. Hemisfério cerebral direito e hemisfério cerebral esquerdo, ok? Ou seja, cérebro. Agora, essa parte aqui, pessoal, é o nosso encéfalo, tá bom? É uma estrutura mais completa. Não se preocupem que vocês vão compreender bem direitinho isso agora. Vamos lá. O cérebro é os nossos hemisférios, hemisfério direito e hemisfério esquerdo. Agora você pega esses hemisférios e somam as demais estruturas, como o tronco encefálico, que é essa estrutura aqui, e essa outra estrutura aqui, que é chamada de cerebelo. Com isso, essa junção é chamada de encéfalo. A discussão que ocorre em relação a esse termo, tá, de AVC ou AVE, é porque o derrame, tá? O derrame, ele pode afetar qualquer região do sistema nervoso central. Ou seja, o AVC, o derrame, ele pode afetar o nosso cérebro, que vocês já aprenderam, ou seja, ele pode afetar o hemisfério direito ou o hemisfério esquerdo. Além disso, pode afetar o cerebelo ou a região do tronco encefálico. Por isso as pessoas, ou algumas pessoas dizem, não, tem que ser chamado de AVE. Mas não, pessoal, isso aí depende da região que foi afetada. Agora, se você desconhece, não tem uma certeza de qual região foi, AVE, acidente vascular encefálico. Eu tenho certeza que foi em um dos dois hemisférios cerebrais.
AVC, tudo bem? Mas ambas nomenclaturas estão corretas, sem problema nenhum. Então não vamos brigar por isso. Vamos só fazer com que as pessoas entendam da melhor maneira possível. Se você chama de AVC, tudo bem, tá ok? Então vamos lá, pessoal. Vamos passar para a próxima imagem para que vocês possam conhecer os tipos de AVCs, que são basicamente dois: o AVC isquêmico e o AVC hemorrágico. Se vocês observarem, essa imagem que está aparecendo agora para você, ela representa o que? Acabamos de estudar os hemisférios cerebrais. Observou como você já aprendeu isso fácil? Então, AVC, ele pode ser hemorrágico ou pode ser isquêmico, ok? Então vamos se aproximar um pouco mais do AVC isquêmico. O AVC isquêmico, pessoal, nada mais é do que uma obstrução da artéria que irriga o nosso cérebro. Quando a obstrução dessa artéria por um êmbolo ou por um coágulo, tá? Porque chamamos assim, pessoal. Quando o coágulo sanguíneo está em um determinado local paradinho, ele ali é só um coágulo. Só que quando ele se solta e vai viajando por toda a nossa corrente sanguínea e de repente chega lá no nosso cérebro, quando ele está viajando, ele é chamado de êmbolo. Isso mesmo. Ou seja, esse coágulo se tornou um êmbolo que obstruiu uma artéria cerebral. Aí esse coágulo, quando obstrói essa artéria cerebral, faz com que pare de acontecer a irrigação em uma determinada área do nosso cérebro. E essa falta de irrigação faz com que as células daquela região que foi afetada morram devido à falta de oxigênio e à falta dos seus nutrientes para que essas células se mantivessem vivas. Pois também as células cerebrais, pessoal, elas são extremamente sensíveis à falta de oxigênio. Isso mesmo, pessoal. Demorou um pouquinho, faltou oxigênio, aquelas células sofrem e morrem. Por isso, as pessoas apresentam sequelas de AVCs que vamos falar um pouco mais lá na frente, tá bom? Porém, aqui vocês compreenderam bem o que é um AVC isquêmico. O AVC isquêmico é quando acontece uma obstrução da artéria. Com essa obstrução dessa artéria, a área cerebral ela morre devido à falta de oxigênio e à falta de nutrientes que são levados pelo nosso sangue, tá bom? Agora outra coisa importante, o infarto, exatamente, o infarto cardíaco acontece pelo mesmo sistema. Ou seja, uma artéria do coração é obstruída por um êmbolo, ou por um coágulo, ou por um ateroma, uma placa de gordura, que também pode acontecer na região do nosso cérebro. Ela é obstruída, a artéria é obstruída, e a parte do nosso coração fica morta. Ou seja, aconteceu um infarto cardíaco devido a uma isquemia cardíaca. Tudo bem? Então vamos lá, vamos para o nosso próximo tipo de AVC. É o AVC hemorrágico. Esse é extremamente grave. Por quê? Porque o AVC hemorrágico é devido a um rompimento de uma artéria cerebral. É o rompimento de um vaso sanguíneo. E dependendo do calibre desse vaso, além das células, naturalmente as células cerebrais vão morrer daquela área que está tendo a hemorragia. Esse extravasamento de sangue vai fazer com que aumente a pressão intracraniana daquele paciente. Isso mesmo, pessoal. O sangue ele vai saindo aos poucos devido ao rompimento do vaso. Vai saindo. E aquele sangramento vai aumentando a pressão dentro da cabeça do paciente. Por isso que aumenta a pressão intracerebral e o paciente necessita de um atendimento urgente para que seja controlado a hemorragia e seja drenado o sangue que já está acumulado na cabeça do paciente, fazendo com que haja um aumento de pressão intracraniana. Compreendeu? Então, pessoal, AVC isquêmico é devido a uma obstrução. O AVC hemorrágico é devido a um rompimento do vaso, rompimento da artéria cerebral. Tudo bem? Então, espero que vocês tenham compreendido essa parte. Vamos lá passar para mais uma parte importantíssima sobre o AVC. Vamos lá. O que vai fazer com que os pacientes tenham as sequelas? É justamente essas questões aqui que vocês estão vendo na sua imagem. As áreas cerebrais. O nosso cérebro é dividido em inúmeras áreas. Vocês estão vendo esses números aí? Pois bem, pessoal,
Cada um desses números ele quer corresponder a uma região, uma área cerebral. E quando aquela área cerebral ela é afetada, o paciente vai ter o déficit correspondente a essa área. Por exemplo, se você observar a área 22 e a área 44 e 45 aqui na imagem, 22, 44 e 45. Essas áreas são chamadas de áreas de Wernicke, a área 22, e a área de Broca, a área 44 e a 45. Por exemplo, se o paciente ele sofre diretamente um AVC na área de Wernicke, ele vai ter um problema de compreensão do que está sendo falado. Além disso, não é só questão de compreensão, através também da escrita. Ele não vai conseguir se expressar através da escrita se o AVC for especificamente na área de Wernicke. Agora, se for na área de Broca, e não atingir a área de Wernicke, tá? Se for só específico na área de Broca, então ele não vai conseguir emitir os sons, ele não vai conseguir falar. Mas ele vai conseguir compreender, ele compreende bem, ele sabe o que ele quer falar, só que ele não consegue colocar aquele som para fora, aquela palavra para fora. Ou seja, ele vai conseguir se expressar através da escrita. Por quê? Porque não foi a área de Wernicke afetada, foi só a área de Broca. A área de Broca é responsável pela fala, na sua forma de expressão. A área de Wernicke é responsável pela área da linguagem, na área de compreensão e também na área da escrita, ok, pessoal? Espero que vocês tenham compreendido bem. Além disso, existem outras áreas em nosso cérebro responsáveis pela a área motora, do caminhar, dos movimentos dos braços, movimentos das pernas, entre outras regiões. Também questão de equilíbrio, questão da visão, entre muitas áreas, pessoal. Tudo isso pode ser afetado pelo AVC. Então, compreendo. Dependendo da área que foi afetada o seu cérebro ou o cérebro do paciente, ele vai apresentar algum déficit, seja déficit motor ou sensorial, tudo bem? Além disso, pessoal, as pessoas perguntam, mas o paciente de AVC, ele pode se recuperar? Pode. Existe uma coisa dentro do nosso cérebro que é chamada de neuroplasticidade. A neuroplasticidade é a capacidade dos nossos neurônios aprenderem novas coisas, ou seja, existem alguns neurônios que eles são específicos para realizar determinado trabalho. Só que se a uma determinada região houve uma determinada morte dos neurônios, aqueles outros que ficaram ali, eles podem ser recrutados para desenvolverem a função daqueles que se foram, compreendeu? Ou seja, isso é chamado de neuroplasticidade. Em resumo, pessoal, a neuroplasticidade é a capacidade que os neurônios têm de criar novos caminhos para resolver o mesmo problema. Compreenderam? Então é basicamente isso, de forma bem simples para que vocês possam compreender. Futuramente iremos aprender esse assunto um pouco mais aprofundado no nosso curso de anatomia, fisiologia e de neuroanatomia. Se você é da área de saúde e tem interesse em compreender esse assunto um pouco mais aprofundado, se inscreva em nosso canal, ative o sininho que em breve eu estarei divulgando para vocês esse curso, tá bom? Então vamos continuar aqui. Outra coisa muito importante, pessoal, para que o cérebro de uma pessoa sobreviva a um acidente vascular encefálico, ao acidente vascular cerebral ou ao derrame, é a agilidade de reconhecer que uma pessoa está sofrendo um AVC. Isso mesmo, você pode ajudar uma pessoa que está em fase aguda, ou seja, está sofrendo naquele momento ela está sofrendo um AVC. Você pode ajudar essa pessoa seguindo esses simples passos. Ou seja, eu quero só que você decore o seguinte nome: SAMU, apenas esse nome. Agora vamos compreender como é que você vai fazer a ligação de cada letra com a determinada atividade que você vai pedir para aquele paciente, para que aquela pessoa realize, tá bom? É simples, vamos lá. O S você vai pedir para que ela sorria. Normalmente, as pessoas que sofrem AVC, ela não consegue fazer um sorriso normal, igual o nosso, por exemplo. Aqui, ela não consegue fazer esse sorriso, ela faz praticamente assim. Tá? Ou seja, um lado fica mais flácido e o outro fica mais contraído. Com isso, pessoal, vocês já conseguem compreender que aquela pessoa já pode estar sofrendo um AVC. Agora deixa eu falar outra coisa. Não, deixa eu explicar isso aqui logo para que eu possa mostrar uma curiosidade para vocês. Mas antes eu gostaria de fazer logo essa pergunta. Digamos que uma pessoa ela está sofrendo AVC, aí você vai fazer a letra A, que é levante o braço. Aí ela levanta apenas um e o outro fica um pouco caído. Para você, neste momento,
em qual hemisfério cerebral essa pessoa está sofrendo o AVC. Por exemplo, lá vai, só conseguiu levantar o braço direito e o braço esquerdo não consegue levantar de jeito maneira. Qual lado do hemisfério cerebral você acha que essa pessoa está sendo acometida? Então, guarda aí. Coloca aqui nos comentários, na verdade. Coloca aqui nos comentários o que você acha. Dá uma pausa nesse vídeo, já escreve aí. Eu acho que está sendo acometida no hemisfério tal. Para que você possa entender no final e você vai aprender direitinho sobre isso, tá bom? Então vamos lá. Na letra A, como eu falei agora há pouco, você vai pedir para aquela pessoa levantar o braço. Simples, levante o braço. Se ela estiver tranquila, ela vai levantar os dois braços. Mas se ela estiver sofrendo de algum AVC, normalmente ela não vai conseguir levantar o outro braço, tá? A letra M da palavra SAMU, M é mensagem. Você vai pedir assim: senhor, diga o seu nome. Ele não consegue falar, fica a palavra um pouco emboloada. Ou você vai pedir: senhor, cante um trecho de uma música. Ele também não vai conseguir. Ou seja, toda vez que ele tentar emitir algum som, ele vai falar um pouco emboloado. Ele vai lhe compreender, mas não vai conseguir emitir aquele som. E às vezes a cabeça dele está passando por inúmeras alterações naquele momento. O paciente pode sentir dor e pode até desmaiar, tá bom? Passando para a letra U, é urgente. Ou seja, você viu que o paciente apresenta um desvio da boca, tá um pouco torta para o lado, que chamamos de forma técnica desvio de commissura labial, mas eu quero que vocês saibam que a boca entortou. Boca torta, o paciente ficou com a boca torta. Pronto. Braço, ele não consegue levantar o braço, perda de força de um dos dois lados. Ele não consegue falar, ele não consegue emitir nenhum som que você pede. Você vai fazer o quê? Ligar urgentemente para o SAMU, ligar o número 192. Isso mesmo, pessoal, 192. E você vai passar para o atendente todas essas informações que você obteve através do contato com esse paciente. E assim o SAMU irá enviar uma equipe preparada para fazer o melhor atendimento para esse paciente, tá ok? Então vamos lá, pessoal. Quando você pede para uma pessoa levantar os braços e ela só consegue levantar o braço direito, por exemplo, qual seria o lado que ela foi afetada? O lado errou, é o lado direito, pessoal. Isso mesmo. O hemisfério lateral, ou o hemisfério cerebral da pessoa que está sofrendo do AVC, ela é contralateral, ou seja, ela fica do lado oposto do déficit do paciente. Ou seja, se ele levantou o braço direito bem e o esquerdo não consegue levantar, o AVC, ou AVE, ou derrame, está afetando o hemisfério lateral direito, tá bom? Agora, por quê? Simples, pessoal. Isso é um fenômeno que acontece em todos os animais vertebrados. Isso mesmo, pessoal. Todos os animais vertebrados têm uma coisa que chama de decussação das pirâmides. Ou seja, de forma simples, é quando as fibras nervosas de um lado passam para o outro. Simples. As fibras nervosas que vão descendo pelo nosso crânio, que passa pelo forame magno, quando vão chegar, elas vão fazer exatamente isso, se cruzarem. Ou seja, as fibras nervosas do lado direito vão para o lado esquerdo e as fibras nervosas do lado esquerdo vão para o lado direito. Compreenderam? Ou seja, atingiu o hemisfério esquerdo, vai ter déficit do lado direito. Atingiu o hemisfério lateral direito, vai ter déficit do lado esquerdo. Tá bom? Além de tudo isso, pessoal, é importante que vocês saibam que o paciente, depois que receber alta hospitalar, ele necessita de fisioterapia neurofuncional, para que ele possa se adaptar o mais rápido possível e ele possa ganhar as novas funcionalidades ou uma readaptação, para que ele possa ter o mínimo de déficit possível, justamente pela questão que falamos anteriormente, pela neuroplasticidade, tá bom? Se vocês quiserem saber um pouco mais sobre a recuperação de um paciente de AVC, é só deixar aí nos comentários. Então, pessoal, esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero que cada um de vocês tenha compreendido bem esse assunto. Então, um forte abraço e até a próxima. Valeu!